estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O movimento da União Europeia para adiar as regras que proíbem a importação de produtos agrícolas ligados ao desmatamento provocou uma reviravolta nos planos de longo prazo de tradings que estavam se preparando para atender à nova demanda. O que eu quis dizer agora, tá? Eu quis dizer que a União Europeia estava há meses exigindo que agricultores que produzem produtos como café e soja façam isso sem impactos ambientais. E gigantes do setor estavam se preparando, fazendo investimentos para garantir que atendesse aos requisitos da União Europeia, mas de repente eles decidem adiar essas regras em 12 meses, deixando esses agricultores pensando, a gente investiu tanto dinheiro para isso? E como que isso vai impactar a economia do setor? A gente vai entender isso hoje. Também vamos falar sobre a Netflix, que está penando para se manter atraente para os investidores. Inclusive, no momento eu estou órfão de séries, eu acabei de assistir Crazy Ex-Girlfriend, então eu queria pedir para vocês indicações de séries. Por que você não deixa aqui nos comentários alguma série que você gostou bastante, que você recomenda, ou alguma que você esteja assistindo agora e que esteja gostando? Depois de uma recuperação impressionante que adicionou mais de 230 bilhões de dólares ao seu valor de mercado, a Netflix pode estar chegando a um ponto de inflexão. Analistas de Wall Street indicam que o momento de crescimento acelerado pode estar perto do fim. Isso com sinais de alerta surgindo antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Desde a sua baixa histórica em maio de 2022, as ações da Netflix subiram quase 340%. Atingindo um pico recorde no início de outubro. Para a gente entender esse salto, ele foi impulsionado por duas mudanças estratégicas na empresa. A primeira é a repressão ao compartilhamento de senhas, que particularmente eu acho um saco. E a segunda é a introdução de planos mais baratos com anúncios. Ambas as medidas ajudaram a expandir a base de assinantes e a aumentar a receita. Mas investidores agora temem que o impacto positivo dessas iniciativas possa estar se esgotando. Nos últimos dias, as ações já apresentaram queda, acumulando 5 sessões consecutivas em baixa. E Wall Street parece estar menos entusiasmada com o futuro da empresa. Atualmente, o preço das ações está apenas 4% abaixo da média dos alvos projetados pelos analistas, o que sugere que o mercado não espera grandes avanços no próximo ano. Embora a Netflix deva apresentar um crescimento de 14% na receita no terceiro trimestre, os analistas preveem uma desaceleração gradual nos períodos seguintes. Isso marcaria uma queda em relação ao crescimento de 17% registrado no trimestre anterior. O que acontece é que esse ritmo mais devagar pode tornar as ações menos atrativas para investidores, especialmente porque a empresa é negociada a 32 vezes o lucro futuro, o que é bem acima da média da Nasdaq, que é de 26 vezes, e de concorrentes como a Disney e a Paramount, que negociam a 19 e 7 vezes respectivamente. Como explica Matthew Maley, que é estrategista da Miller Tabak, diz que as ações estão caras demais e para justificar a valorização, a Netflix vai precisar melhorar os seus lucros. Uma das soluções apontadas por ele é a expansão global das parcerias de publicidade para aumentar a lucratividade. Essa estratégia é considerada essencial, uma vez que outros caminhos de crescimento, como o aumento dos preços, envolvem bastante risco. Embora a Netflix tenha uma base de assinantes fiéis, elevar os preços pode afastar clientes mais sensíveis, especialmente num cenário em que consumidores já estão reduzindo gastos em itens não essenciais como delivery e hobbies. Você que está ouvindo, você continuaria com a sua assinatura da Netflix se eles aumentassem o preço mais uma vez? Bom, de qualquer forma, ainda há pessoas que vejam espaço para otimismo. Thomas Martin, que é gestor da Global Investments, argumenta que a Netflix tem margem para aumentar seus preços sem perder muito assinantes. Aí ele diz assim, abre aspas, eles têm um público fiel que estaria disposto a pagar mais, fecha aspas. O analista James Haney da Jefferies concorda, afirmando que a Netflix se tornou mais competitiva ao se posicionar como um serviço de valor, em vez de uma oferta premium. Ele observa que rivais como a Disney Plus, a Max e a Hulu nos Estados Unidos já são mais caros do que a Netflix. Só que, como alertam os especialistas, aumentar os preços é uma estratégia que não pode ser usada com muita frequência. Jason Bazinet, analista do Citi, acredita que qualquer anúncio de reajuste nos Estados Unidos pode impulsionar as ações temporariamente, mas os ganhos seriam de curto prazo. Ele também advertiu que a empolgação dos investidores em torno de uma meta de lucro de $25 por ação até 2025
provavelmente não será atingida, o que pode pressionar as ações no futuro. Com o mercado cada vez mais atento aos lucros e à capacidade da Netflix de manter seu crescimento, o próximo relatório trimestral vai ser um teste importante para a empresa. A capacidade da Netflix de continuar se reinventando pode ser a chave para sustentar sua trajetória de sucesso, ou também o contrário, uma indicação de que seu tempo de crescimento explosivo está ficando para trás. Inclusive, deixa eu ver aqui no Netflix qual foi a última coisa que eu assisti no perfil. Já faz um tempo que eu não entro. A última coisa que eu assisti foi Casamento às Cegas. Casamento às Cegas. A União Europeia decidiu adiar por 12 meses a implementação de novas regras que proibiriam a importação de produtos agrícolas ligados ao desmatamento. Essa decisão traz incerteza para comerciantes e agricultores que passaram meses se preparando para atender às exigências mais rígidas da União Europeia. Essas regras, chamadas de EUDR, que é o Regulamento de Desmatamento da União Europeia, na sigla em inglês, estavam previstas para entrar em vigor no final deste ano. Para a gente entender aqui, elas iam exigir que as mercadorias como soja, café e borracha comprovassem que não foram cultivadas em áreas desmatadas. Então, depois que isso foi anunciado, muitas tradings começaram a reestruturar suas cadeias de fornecimento e pagar prêmios para agricultores que produzissem de acordo com esses critérios mais rigorosos. O que acontece é que esse adiamento gerou frustração entre gigantes do setor, como a Archer Daniels Midland, ADM, e também para grandes comerciantes de café, como Sucafina e Econ Agroindustrial. Essas empresas estavam posicionadas para atender ao novo mercado europeu, mas agora podem enfrentar prejuízos e incerteza. Além disso, agricultores que esperavam receber prêmios por suas colheitas certificadas agora podem se ver em desvantagens, especialmente o momento de baixa nos preços globais. Os futuros do farelo de soja, por exemplo, caíram cerca de 5% neste mês, enquanto o preço do café caiu 9% desde o final de setembro, pressionado pela maior oferta. Basicamente, esses agricultores que correram atrás de garantir que os seus produtos estavam certificados, que não prejudicavam o meio ambiente, tiveram que aumentar seus preços, e agora que a regulamentação foi adiada, é muito provável que a União Europeia, em geral, busque produtos mais baratos que provavelmente não vão ser certificados. Esse adiamento também deve alterar o fluxo de comércio global, beneficiando países como o Brasil. E por quê? Porque nós temos menores custos de produção. Sem essa pressão toda regulatória, importadores europeus podem escolher, como eu disse, por produtos mais baratos que não possuem certificado ambiental, o que é, claro, bem mais vantajoso para eles do que pagar por mais mercadorias que garantem não ter relação com o desmatamento. Segundo analistas, um dos maiores riscos de regulamentação como essa é que podem gerar impactos inesperados, abre aspas. O risco é real porque, com políticas desse tipo, podem surgir vencedores e perdedores da noite para o dia, além de consequências imprevistas com grandes implicações, fecha aspas. Quem disse isso foi Susan Stroud, ex-operadora e analista dos Estados Unidos. Apesar de suas intenções ambientais, as regras da União Europeia enfrentaram críticas duras de países como o Brasil, Estados Unidos e até mesmo da Alemanha. A preocupação é que as exigências possam prejudicar pequenos agricultores e restringir exportações importantes. Agora, com a implementação adiada, o setor agrícola global está em um limbo. As empresas, a indústria em geral está aguardando os próximos passos do bloco europeu e tentando se adaptar a essa nova realidade. E bora pro momento de ler os comentários de vocês, dessa vez ao som de La Combe Versace da Rosalía, que foi a música que tocou depois do episódio pra Gi Pradal. Felipe Sério Rodrigues diz: muito bom, Miau Miau, era a música da Billie Eilish? É sim, eu só não sei o nome da música. Ele disse que a música que estava tocando antes era Best of Me, do BTS, ou BTS. Marco Vinícius diz que a correção do cambo me pegou, não tava esperando. Nem eu tava esperando, tava editando o episódio e eu vi que eu falei cambo em vez de câmbio. Jéssica Nunes diz que ela tava ouvindo justamente o Belchior antes de começar o episódio passado. No episódio passado eu comecei cantando o Belchior no karaokê. Anne Cristine diz que hoje ouviu o Problem da Ariana Grande antes do episódio. João Pedro Santana diz: rapaz, eu tava cantando Coincidence pela casa antes do episódio, você tá escutando os ouvintes pela Alexa. Jean Marco diz: hoje o que tocou antes do podcast foi aquele que diz bem assim: está gostando do Spotify Free? Fiquei com dó do gatinho, ele parecia meio cansado, deixei ele descansar. Realmente, eu nem pedi pra vocês curtirem o podcast, né, mas
Não vou mais usar o gatinho. Alaska C. Duarte diz que amou o início do podcast, ela estava escutando Milambe do João e diz obrigado por ler o comentário. Eduardo Duarte diz que virou hábito ouvir o Caminho Diário no trabalho. De todos os podcasts, ele acha esse o mais legal e descontraído. Que legal. E ele tava ouvindo White Soul Sneakers do Triple S. Nidion Silva caiu na pegadinha do karaokê ontem. Ele disse, começou o episódio e eu pensei, oxe, eu nem coloquei o Caminho Diário e tá passando música. Fabrício Luiz tá pedindo pra nunca diminuir o tempo do comentário. Camila Lino diz, Alan, sou seu maior fã, nunca visite um psiquiatra, por favor. Antes do podcast eu tava ouvindo Tommy Royale, uma musiquinha latina pra começar bem a quinta-feira e fazer jus ao tema do podcast, realmente. Renato Armênio diz, taxa de câmbio me quebrou. Poxa, gente, vocês estão fazendo bullying já. Guilherme Limone disse, eu tenho a mesma preocupação do Milei com excesso de peso. Entendi essa piada. Raíssa Lopes disse que eu mirei no Belchior ontem e acertei no Dinho do Mamonas Assassinas. Brian Souza diz, acabei de avaliar o podcast e dei 5 estrelas. E hoje tava tocando Oba, lá vem ela, do Jorge Benjor. Baita música. Isla diz, bom, fico triste em saber que o Brasil tá atrás do Chile, tudo pra ser uma potência, mas fazer o quê? QI médio 83. Música que tava tocando era Metal is the Law do Massacration. E Leandro Maros diz, Alan sequestrou a Alexa só pra poder corrigir ele. Talvez seja por isso que a minha não está funcionando. Por aqui tava tocando Shame, de Dahi. Bom, mas é isso. Muito obrigado a todos pela audiência. Um ótimo final de semana pra vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um big beijo para todo mundo aí. Bom final de semana, fique na paz.